Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 15. Nós vamos entrar um pouco no capítulo 16 até o versículo 7. Estamos iniciando aí a quinta sessão do livro. Vamos, se Deus permitir, até o final do ano conseguirmos concluir esse estudo. Vamos olhar para o texto e vamos ler inicialmente verso 1 e verso 2 do capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. Apocalipse capítulo 15 e também o capítulo 16 nos fala sobre os 7 flagelos. Nós temos ao longo do livro uma descrição de 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, e nós vimos que são narrativas que contemplam o período entre primeira e segunda vinda, com abordagens distintas, mas nos trazem perspectivas sobre aspectos particulares, sobre cada uma dessas narrativas, e o livro vai até indo na direção do final do capítulo 22 e vai nos fazendo entender, juntando todas essas cenas, todas essas palavras que são reveladas, nos faz entender o quadro como um todo, ver todo o cenário que nos é apresentado. Então, os 7 flagelos são inicialmente introduzidos aqui no capítulo 15, e o capítulo 16 é quando nós temos o detalhamento daquilo que é introduzido no capítulo 15. Uma visão geral, o capítulo 15, e o capítulo 16 nós temos propriamente a execução desses 7 flagelos. Algo que nós precisamos entender é que os 4 primeiros versículos apresenta um cenário já é como se estivesse nos mostrando o que acontece após os 7 flagelos. O cenário é depois de ser derramado os 7 flagelos, nós vamos ver esse cenário dos 4 primeiros versos. Então, primeiro ele apresenta a conclusão dos 7 flagelos, para depois ele retroceder cronologicamente, e aí ele descrever passo a passo até esse estado final, esse estado da consumação que é descrito do verso 1 ao 4. Então, existe alguns elementos que nós vamos ver tanto nos primeiros 4 versos que nos mostram esse fato, como também no final do capítulo 15 nós vamos ver esses elementos que mostram essa conexão entre a primeira parte, verso 1 ao 4, e verso 5 ao verso 8, que deve ser lida dessa maneira. Verso 1 ao verso 4 é a conclusão de toda essa seção do capítulo 15 e capítulo 16. Em primeiro lugar, o verso 1 ao verso 4, nós vemos essa visão geral sobre o resultado. E assim como João já viu outro sinal, e aqui o texto diz que ele agora contempla o sinal, e são os 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. Então os termos sobre consumação, eles cada vez vão ser mais intensos aqui no livro de Apocalipse, mas nós estamos falando sobre esse tempo em que o Senhor, os últimos dias, o período entre primeira e segunda vinda, em que o Senhor derrama a sua ira contra os ímpios, é um derramar parcial até esse evento final, que é de fato a consumação. São 7 anjos com 7 flagelos que vão derramar a ira do Senhor. E aí, por que nós concluímos que esses 4 primeiros versos eles tratam sobre a conclusão dos 7 flagelos? Porque o verso 2 diz: vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. Então, essa linguagem é uma linguagem bastante conhecida dos estudiosos do Antigo Testamento, é uma referência a Êxodo capítulo 15. O que está sendo visto por João, ele está nos céus, e ele contempla naquela visão
um mar cristalizado e no meio desse mar existe um fogo. Ele está como que vendo o símbolo do que aconteceu lá em Êxodo capítulo 15, quando o exército de Faraó perseguiu o povo do Senhor, e depois que o mar se fechou e destruiu o povo, o mar cristalizado, o mar paralisado, ele se tornou o símbolo da destruição dos inimigos e do contexto em que o povo cantava a vitória, que foi o que aconteceu em Êxodo capítulo 15. E aqui João olha para o céu e ele começa a contemplar que aquele episódio de Êxodo capítulo, os capítulos anteriores, e especialmente o capítulo 15, eles apontam para o que vai acontecer novamente no final da história. Quando todos os inimigos, agora não mais os egípcios, mas todos aqueles que adoraram a besta e o número do seu nome, eles vão ser vencidos pelo povo do Senhor, eles vão ser destruídos pelo Senhor, e eles vão estar como que nesse mar cristalizado, né? Um simbolismo para representar que a igreja vai sair vitoriosa diante de todos os acusadores, diante de todos os inimigos do povo do Senhor. Aquela cena de Êxodo 15, ela vai se repetir no final da história. O povo do Senhor é descrito como estando de pé junto ao mar, né? Um povo vitorioso, um povo que não foi destruído, semelhante àquele povo que saiu do mar em pé e cantava e se alegrava diante de Deus. Assim será na consumação da história. O verso 3 diz: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. Então, aqui no verso 3 nós temos uma conexão mais explícita. Todos esses elementos já indicam que a visão está fazendo uma associação entre o final, a consumação do século, com o que aconteceu em Êxodo capítulo 15. Mas mais especificamente, mais explicitamente, o texto nos fala que esse cântico é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. As palavras que são cantadas não são as mesmas palavras que foram cantadas em Êxodo capítulo 15, mas o objetivo aqui é que Moisés cantou a libertação e esse povo ele também vai cantar a libertação. É o cântico da libertação que foi representada e tipificada nos dias de Moisés, mas é a libertação realizada pelo Cordeiro, em que Deus realiza a salvação do seu povo, livra dos inimigos e traz esse povo, coloca esse povo diante do Senhor de pé para cantar diante do Senhor. O que eles cantam? Primeira parte aqui no verso 3 diz: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Eles, depois da consumação de todas as coisas, da destruição dos inimigos, a igreja do Senhor vai cantar a grandiosidade das obras de Deus, como Deus foi poderoso no realizar das suas obras, como evidenciou que o Senhor é todo-poderoso, que ninguém pode ir contra a sua vontade, porque no final da história nós vamos ver os inimigos sendo destruídos. Nós vamos ver a evidência da justiça e da verdade do Senhor, dos seus caminhos. Os seus decretos revelam justiça e verdade, porque toda destruição do Senhor não é por propósitos perversos, mas é punindo aqueles que são ímpios, aqueles que são imorais, aqueles que vivem contrários à vontade do Senhor. Ele é o Rei das Nações, Ele é o Rei que governa todas as nações, todos os povos, é o Rei acima dos reis da terra. Isso será evidenciado na consumação. É aquele que controla o universo, é aquele que controla a história da humanidade e que irá punir aqueles que não se prostram diante do Senhor. E eles passam a cantar aqui no verso 4 sobre as implicações de nós contemplarmos as obras de Deus e contemplarmos quem é o Senhor. Eles cantam perguntando: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Essa é uma pergunta que é respondida pelo povo do Senhor com clareza, porque nós entendemos as obras de Deus, entendemos quem é o Senhor, a glória do Senhor, e por isso nós nos voltamos a Ele para reconhecer e cantar e pronunciar diante dele a sua grandeza e exaltar o seu santo nome.
Os ímpios, eles não adoram o Senhor, eles não temem o Senhor porque, em primeiro lugar, eles não conseguem contemplar a beleza da sua santidade. O pecado ofusca os olhos deles, eles vivem em trevas, eles não conseguem temer o nome do Senhor, cantar a glória do Senhor, externar ou ter no mais íntimo do coração deles esse temor ao Senhor, essa admiração, porque eles não conseguem contemplar. Mas para o povo de Deus, isso é impossível nós vivermos sem adorarmos o Senhor, sem exaltarmos o seu santo nome, sem dizermos como é possível viver sem temer o seu nome, como é possível viver sem glorificar o seu nome. Eles cantam, eles elaboram a pergunta e rapidamente já dizem a resposta, o fundamento da adoração dos santos, quando ele diz, pois só tu és santo. A igreja do Senhor reconhece a singularidade de Deus. Ele é singular em santidade, ninguém é santo como o Senhor. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. É por isso, porque o Senhor, ele é grandioso, ele faz obras grandiosas, ele é singular em santidade. É por isso que ele fez uma colheita no meio das nações, e várias nações, todas as nações vieram ao Senhor e se prostraram diante dele, e vão estar no meio desses redimidos que estão cantando aqui, glorificados que estão cantando aqui na consumação da história. Todas as nações virão e se prostrarão diante do Senhor em adoração, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, porque houve um descortinar de Deus diante dessas nações. As nações abandonaram seus ídolos, suas próprias religiões, a religião dos seus pais, dos seus antepassados, porque os olhos deles foram abertos. Eles abandonaram seus costumes para reconhecer a glória do Senhor, a glória das suas obras, a glória da sua santidade, a sua singularidade, e por isso na consumação eles estarão cantando quem é o Senhor, cantando os seus atributos, cantando as suas obras, cantando que é porque eles puderam conhecer o Senhor e por isso eles estão admirando o Senhor e estão lhe dando a adoração que lhe é devida. É o conhecimento de Deus que faz com que o povo se volte a adorar e exaltar o seu santo nome. A segunda parte do texto, verso 5 ao verso 8, agora nos apresenta o contexto antes do início dos flagelos, né? Por isso nós falamos que essa cena do verso 1 ao 4 é a cena pós os flagelos, a cena da consumação, assim como foi em Êxodo capítulo 15, né? Assim como Êxodo capítulo 15 é a cena do cântico após o derramar das pragas, agora nós temos a descrição daquilo que está em paralelo às pragas do Egito, que acontecem antes do cântico, né? As 10 pragas que foram derramadas aqui encontram um paralelo em 7 flagelos que são descritos a partir do verso 5. Esse é o contexto da abertura da entrega dos flagelos para que sejam derramados na humanidade. O verso 5 diz, depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. 7 anjos saem do santuário, o santuário é aberto e eles saem como que vestidos de sumo sacerdote, com as vestes que representam a glória de Deus, que representam a santidade, o lugar da santidade, porque na presença de Deus, o Senhor ele não tem associação com o pecado, com a imundície. Eles saem vestidos para representar esse conceito da santidade, da glória de Deus, e eles saem de dentro do trono, da presença de Deus. O verso 7 nos diz, então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Um dos aqueles anjos que são descritos, das seres que são descritos no início do livro, agora entrega aos anjos essas taças cheias da ira de Deus, né? É importante nós percebermos essa conexão. Os anjos eles saem do lugar mais santo e eles saem
para receber a ira de Deus para ser derramada. O tema existe uma relação nas Escrituras entre a santidade de Deus e a sua ira. Deus ele se ira contra o pecado por causa da sua santidade. Esses anjos saem do mais íntimo do lugar onde representa a santidade de Deus para derramar a ira, para externar que Deus ele não compactua com a imoralidade, com o pecado, para retribuir a iniquidade do mundo, o derramar da sua ira. É por isso que eles saem da presença do Senhor. No verso 8 diz: o santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O acesso ao santuário está vedado, ninguém pode entrar porque a fumaça da glória de Deus está ali impedindo a presença de alguém. A igreja que está nos céus, ela está na presença de Deus, mas ela ainda não está desfrutando da Nova Jerusalém, do maior deleite que pode desfrutar. Ninguém pode entrar naquele santuário, nem mesmo para interceder em favor daqueles ímpios que estão na terra. O acesso está vedado, porque Deus vai derramar a ira para punir aqueles que perseguiram a igreja do Senhor, em particular que mataram homens que professaram a fé no Senhor. Eles vão sofrer a ira de Deus. Então, no capítulo 16, nós começamos aqui uma descrição, uma narrativa que descreve a execução desses flagelos. Esses flagelos, eles verso 1, uma explicação sobre o comissionamento que os anjos receberam, mas a partir do verso 2 começa a execução desses flagelos. O verso 1 diz: ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. As figuras já deixam muito claro que o propósito é que eles saiam da presença de Deus para derramar a ira do Senhor, o cálice que eles receberam. Mas agora nós temos a explicação do símbolo que foi apresentado e o esclarecimento de que a voz ela sai do santuário. A voz vem da parte de Deus. A ordem, se não já está claro até aqui cada vez mais vai sendo enfatizado que a voz vem da parte de Deus, o decreto vem da parte de Deus, que os anjos vestidos de santidade eles são enviados para derramar as 7 taças da ira de Deus, uma ira intensa sobre a humanidade, especialmente sobre aqueles que não confessam o Senhor, aqueles que são ímpios. É o que o texto vai nos descrever ao olharmos esses flagelos. O verso 2, nós temos o primeiro flagelo. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Então, o juízo de Deus sobre aqueles que seguem os conceitos. Nós já vimos no livro que essa questão de adorar ter a marca da besta e adorar a sua imagem significa seguir os ideais de Satanás, abraçar esses conceitos, as suas ideologias e se fazer inimigo do ensino da palavra de Deus, inimigo do povo de Deus, ao defender causas contrárias ao povo do Senhor, aquilo que o Senhor revela na sua palavra. Esses que seguem por esses caminhos, eles serão punidos com enfermidades, com doenças. O que o texto está descrevendo não é que toda doença que ocorre na história da humanidade é parte desse decreto do Senhor derramado, porque toda a humanidade sofre e padece de enfermidade, seja justos ou injustos. Mas o texto está descrevendo algo específico que é derramado aos ímpios por causa das ideologias, por causa dos conceitos que eles abraçam. Há um decreto da parte de Deus em punir os homens que abraçam essas ideologias, esses conceitos de Satanás que são contra a vontade do Senhor. É sobre isso que o texto está falando. Isso vai acontecer entre a primeira e a segunda vinda, uma intervenção de Deus na história ao trazer doenças, enfermidades, úlceras, tumores,
São termos muito semelhantes ao que aconteceu nas pragas do Egito, né? Uma intervenção de Deus trazendo úlceras malignas, dores sobre aqueles que se tornam inimigos do Senhor, né? Esse é o primeiro flagelo. O segundo flagelo, no verso 3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Nós podemos ver duas coisas. Primeiro é esse elemento que nós já afirmamos, essa conexão com as pragas do Egito, né? Quase que uma repetição do que aconteceu no Egito. E também nós podemos ver claramente que essa descrição, essa linguagem dos selos, das taças e das trombetas, elas se repetem. Fica muito claro que nós estamos falando sobre o mesmo período de tempo, né? Porque já se falou no livro de Apocalipse sobre esse juízo no mar. Aqui está falando sobre todo tipo de catástrofe, todo tipo de desordem que ocorre no mar, quando Deus vai fazer juízos sendo derramados no mar, né? Navios naufragando, ou qualquer tipo de problema que ocorra no mar, é a mão do Senhor sendo derramada por causa do pecado dos ímpios. O terceiro flagelo, o verso 4 diz: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então, uma linguagem muito semelhante dos flagelos. Agora, ao juízo de Deus sobre rios e sobre fontes, Deus vai intervir na história com juízos, calamidades, né? Trazendo o derramar da sua ira na história por causa do pecado dos homens, por causa daqueles que abraçaram ideologias contrárias à vontade de Deus, né? Os atos dos homens é exatamente o que provoca essa ira de Deus, essa saída do trono, dessa ordem, para trazer essas calamidades, essas destruições na terra, né? Mas o que chama a atenção é como os santos, aqueles que adoram a Deus, reagem diante dessas calamidades e desses juízos, né? O verso 5 diz: então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, né? O próprio anjo que derramou a ira de Deus sobre as águas, ele olha para o Senhor e ele não se queixa diante do Senhor. O que ele pode dizer ao Senhor é que o Senhor é justo. Ele adora a Deus, reconhecendo o atributo, a perfeição, a integridade. O Senhor, ele derrama a sua ira por causa do pecado dos ímpios. Mas ao olhar para o Senhor, ele adora a Deus, reconhecendo a sua glória, a sua perfeição, reconhecendo a sua eternidade, reconhecendo a sua santidade, porque ele é um justo juiz. E por isso ele derrama a sua ira no meio da história da humanidade. E ele explica o porquê no verso 6, quando diz: porque derramaram o sangue de santos e de profetas, também lhe deste sangue para beber, é o que merecem. No primeiro flagelo ele fala que Deus derrama especificamente a esses que adoram, esses que têm a marca da besta, esses que seguem essas ideologias. E inevitavelmente são essas ideologias que causam esse problema aqui, esse motivo que é externado no verso 6. Muitos cristãos são assassinados ao longo da história da humanidade. A igreja é perseguida, a igreja é forçada, seguida por tantos ímpios. As pessoas tentam calar a igreja, as pessoas matam missionários, aprisionam. O cristianismo é criminalizado em tantas nações porque as pessoas querem calar a voz da igreja, sendo instrumentos, né, de Satanás fazendo isso. Mas o anjo, ele canta a justiça de Deus ao Senhor derramar a ira na humanidade, ao derramar a ira por causa do pecado desses ímpios, porque o Senhor faz aquilo que é justo, porque existe merecimento no derramar disso. O verso 7 diz: ouvi uma voz do altar que dizia, a voz do anjo que executou essa ira é descrito no verso 5 e 6, e agora uma voz do altar que diz: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ninguém que
nos céus, que adora o Senhor, que tem a perspectiva do derramar desse juízo, ele está levantando queixa ao Senhor por causa da ira de Deus. Eles estão associando o derramar da ira de Deus como esse que é o Todo-Poderoso, esse que é justo, esse que decreta as calamidades, os juízos e faz isso com justiça, faz isso com integridade, faz isso direto da sala daquele que está sentado no trono, aquele que é o Todo-Poderoso e que é santo. Deus não é apenas Todo-Poderoso, Ele não é um Todo-Poderoso perverso, mas Ele é Todo-Poderoso e justo e santo. Ele governa a história da humanidade, derrama esses decretos de calamidade, de juízo, por causa da sua santidade, por causa da sua justiça. O que, meus irmãos, nós podemos, ao olhar para esse texto, olhar para esse capítulo 15 e essa primeira parte do capítulo 16, o que nós podemos concluir, tirar de lição para as nossas vidas, né? Primeiro, creio que nós podemos saber de onde procedem as calamidades e catástrofes na história, né? Esse texto deixa muito claro isso, ainda que possamos pensar, ou refletir, ou até investigar quais são as causas secundárias disso, né? Os eventos que ocorrem na história humana que geraram tais ou tais eventos. O ponto que nós aprendemos nesse texto é que a causa primária é o Senhor, é da sala do trono, é do santuário que Deus decreta essas coisas, que Deus decreta os juízos, é Deus quem dá a ordem. Anjos são enviados para derramar juízos no mar, nos rios, em doenças. Na história da humanidade, a mão de Deus pesa porque o mundo não quer se render ao Criador. Porque o mundo, com suas ideologias, com seus ensinos, persegue a igreja. Essa é a causa primária das calamidades, de todas as pandemias, de todos os problemas que a humanidade enfrenta na história. É porque a ordem sai do Senhor, Ele que decreta todas as coisas. Ele é o soberano da história. O segundo texto, o conceito que nós podemos aprender desse texto, que nós analisamos, é qual é o motivo justo para que ocorra esse tipo de decreto. Porque Deus Ele não apenas ele decreta a história, mas tudo que Ele faz é justo, tudo que Ele faz é santo. Ele tem o poder, mas Ele não usa o poder de modo perverso, Ele faz tudo de modo coerente, de modo singular em santidade. O motivo justo para esse tipo de decreto é expresso nesse texto quando diz que existem pessoas que foram assassinadas, os mártires. A igreja foi perseguida, muitos são aprisionados e muitos são mortos. Muitos são mortos hoje porque, por causa de ideologias perversas, pessoas perseguem a igreja, pessoas tentam calar a igreja, pessoas tentam prejudicar a igreja. E assim como a Escritura nos diz que o Senhor, ao se dirigir a Caim, disse que o sangue de Abel clamava ao Senhor por justiça. É uma figura para representar como a injustiça ela grita aos ouvidos de Deus. Quando o mundo mata um cristão, quando o mundo persegue um cristão, essa injustiça é como se ela gritasse ao ouvido daquele que é o juiz que não gosta de ver injustiça. E aqueles gritos precisam ser silenciados por esse juiz. E vão ser silenciados quando o Senhor, que é o justo juiz, ele vai derramando da sua ira, fazendo retribuição justa, porque o Senhor ele é santo. O motivo justo para as calamidades é porque os ímpios perseguem a igreja. O motivo primário porque existem pandemias é porque nações estão perseguindo crentes, porque nações estão aprisionando crentes, porque pessoas estão proibindo a igreja de proclamar a verdade do Senhor e por isso provoca gritos aos ouvidos do Senhor e o Senhor reage com sua ira derramando calamidades da humanidade. Também nós aprendemos com esse texto como nós devemos reagir ao ver essas calamidades.
nós devemos certamente imitar a adoração celestial, né? Nós vemos anjos, nós vemos seres celestiais, ao verem o derramar da ira de Deus, eles estão meditando sobre como Deus é santo, sobre como Deus é justo, sobre como nós devemos temer, sobre como Deus é todo-poderoso, e eles cantam: todo-poderoso, grandes e admiráveis são as tuas obras. O Senhor é singular, não há santo como o Senhor. Os teus decretos, os teus caminhos são justos. Eles estão cantando os atributos de Deus, eles estão trazendo à memória essas verdades, e é isso que nós precisamos fazer. Nós somos conduzidos pelo Senhor em dias de pandemia a meditar sobre esses atributos do Senhor, sobre como o Senhor ele não tem prazer nas ideologias desse mundo. Como o Senhor se ira da sala do trono, o Senhor ele se ira contra conceitos e práticas que são contrários à sua palavra, contra ideologias que perseguem a igreja do Senhor, que querem criminalizar a pregação do Evangelho. É da sala do trono que saem esses decretos para enviar pandemias, destruições no meio da humanidade, porque o mundo persegue a igreja do Senhor. Mas esse texto nos leva, meus irmãos, para a esperança de Apocalipse 15, verso 1 ao verso 4. Os inimigos e os problemas dessa vida, os temores desse viver, eles cessarão. Haverá um mar cristalizado, haverá os inimigos destruídos, eles serão enviados para o lago de fogo, passarão toda a eternidade em condenação. Todos os temores serão tirados. Nós teremos prazer, estaremos diante do Senhor de pé, cantando louvores ao seu nome por toda a eternidade. Teremos o livramento das dores dessa vida e dos perigos e das perseguições que aqueles que odeiam a igreja e que levantam ideologias que trazem tanto sofrimento ao povo do Senhor, isso será finalizado pela mão do Senhor. O Senhor virá e haverá consumação. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos faça conhecer mais dessas verdades, que possamos ser revigorados, fortalecidos. E se assim o Senhor permitir, na próxima semana nós examinaremos os 4 últimos flagelos, Apocalipse 16, verso 8 até o verso 21. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Deus esteja com cada um de vocês. Deus abençoe.